Bom dia! Sejam todos muito bem-vindos ao meu podcast. Meu nome é Diogo Andrade e começa agora mais um diário de um Open Mic. É isso aí, estamos começando mais um episódio desse podcast que o Brasil já aprendeu a ignorar. Então vamos logo aí, hoje um episódio muito bacana sobre a Coreia do Norte, tá bom? Então hoje eu trouxe várias coisas aqui sobre a Coreia do Norte, mas antes de fazer aquela famosa introdução com a frase do Raul Seixas, eu queria primeiro fazer aqui aquele quadro que todos os meus fãs já adoram, né? Que é o... não tem nome, mas hoje eu vou chamar de Open Mic Indica. Que hoje é o quê? Hoje não, né? Toda vez que eu faço esse quadro é eu indicando conteúdos da Netflix, filmes ou séries aí da Netflix. Por quê? Porque às vezes você tá aí e você já tá preocupado. Você falou, mano, eu perdi o meu feriado inteiro tentando achar o que assistir. Eu briguei com a minha namorada, com a minha esposa, com o meu namorado, com o meu namorade, por tentando achar alguma coisa para assistir e não consegui, então seus problemas acabaram. Eu vim aqui indicar aqui para você uma série muito legal. Fazia tempo que eu não maratonava nada, né? É raro, de vez em quando eu e minha menina a gente pega e hiberna dentro de casa aqui, e aí pega uma série e assiste inteira, e fazia tempo que a gente não fazia isso. E esse final de semana a gente fez, então, a série que eu indico pra todo mundo aí, que chama Made, essa série aqui, ó. Vou pôr aí será que se eu colocar o YouTube me bloqueia? Bom, por via das dúvidas eu vou escrever o nome, é Made, M-A-I-D, que eu acho que significa faxineira em inglês. Será que é isso mesmo? Vamos ver. Tradutor. Vamos lá. Cadê a internet? Tá sem internet aqui? O que aconteceu? Ixi, pior que eu saí do... Aqui. Vamos ver, ó. Maid. É isso mesmo, empregada. O Google Tradutor traduziu como empregada. Mas é isso, M-A-I-D. Por que eu indico essa série? Porque é uma série muito legal, né? Primeiro. E o segundo é porque... pra você dar valor pra sua vida. Porque você vê que aquilo ali existe mesmo. E não é tão raro de ver. Às vezes você conhece alguém assim. Às vezes você é assim. E aí se você é assim, eu sugiro você não assistir. Mas às vezes você tá todo fudido. E aí você assiste e você vê que tem gente mais fudida que você. Aí de certa forma, a fudeção na vida dos outros acaba te motivando. Você fala assim, realmente não tô tão fudido. Porque série... põe a mina se fuder. Nossa senhora, eu não vou dar spoiler não, assiste lá, mas essa mina, nossa senhora, como se fode. Nossa, quando você pensa que vai dar certo, ela se fode de novo. E às vezes é assim mesmo a vida, tem gente que tem sorte. Eu tenho sorte, tenho bastante sorte, pelo menos até aqui, né, não vou abusar, mas eu tenho muita sorte. Nossa, e aí quando eu assisti essa série, eu falei, nossa, eu tenho sorte mesmo. Então fica aí a indicação do Open Mic aqui, ó. Made, M-A-I-D. Procura Netflix, uma série muito legal. A gente assistiu inteira num dia só praticamente. A gente tem 10 episódios. Então você vê que meu final de semana foi bem construtivo. Enfim, mas foi, né? Tava precisando descansar. Tava num ritmo louco aí todo final de semana, saindo ou viajando, e aí cansa, né? E agora, caraca, eu procurei Made, tem 21.800.000 de resultados com a palavra Made. Empregado. O pessoal procura bastante empregada no Google. Tá bom? Se eu colocar aqui Naked Made, deve aparecer 32 milhões. Porque o povo depravado, esse povo do Google, né? Mas enfim, vamos voltar aqui então. Agora sim, vamos começar o nosso episódio sobre a Coreia do Norte. A frase, né, do Raul Seixas que introduz essa música é essa frase aqui, ó. Aliás, introduz esse... como é o nome? Esse episódio, tá bom? A frase é o seguinte, ó. Tudo se divide, todos se separam. Duas Alemanhas, duas Coreias. Tudo se divide, todos se separam. Essa frase do Raul Seixas aí tem um enorme significado, porque aqui vai começar a curiosidade antes de começar as curiosidades. Então, essa música não, o Raul Seixas, né, o autor dessa música, ele morreu em agosto de 1989. E quando ele morreu, ainda tinham duas Alemanhas. Então, quando ele escreveu duas Alemanhas e duas Coreias, tudo se divide, todos se separam,
Ele que estava falando das duas Alemanhas, que era ocidental e oriental, que foi dividida aí pelo Tratado de Versalhes. Eu não sei se foi esse tratado, não. Eu acho que foi, mas pode ser que não tenha sido. Mas enfim, quando acabou a Segunda Guerra, dividiram a Alemanha, porque a Alemanha era muito danadinha, né? Já tinha aprontado na Primeira Guerra, na Segunda Guerra ela aprontou de novo. Aí os russos, os americanos, os ingleses se juntaram, os franceses também, né? Se juntaram e falaram assim, ó, se deixar uma Alemanha só, ela é muito danadinha, ela vai querer dominar o mundo de novo. Aí dividiram, e aí ficou uma parte, a oriental, ficou sob o controle da União Soviética, na época, hoje chamam de Rússia, enfim, ficou com eles, e a outra parte ficou com os Estados Unidos, né, a ocidental. E aí, não sei se você sabe, para dividir fizeram um muro, o famoso Muro de Berlim. E em agosto de 89, quando o Raul Seixas faleceu, em complicações do alcoolismo aí, né? Todo mundo, não sei se todo mundo sabe, ninguém precisa saber. Mas enfim, ele morreu em agosto de 89. Eu tinha 11 meses quando ele morreu. Inclusive, em agosto de 89, foi quando eu mudei para Morato. Então, quando eu vim de São Paulo para Morato com 11 meses, o Raul faleceu. Isso eu não tinha percebido ainda, acabei de perceber. E também não faz diferença para ninguém. Mas enfim, em agosto de 89, o Raul Seixas morreu. E em novembro de 89, o muro caiu e a Alemanha voltou a ser uma só, né? E aí, então, essa frase aí que ficou muito famosa na voz do Engenheiros do Havaí e que provavelmente você nunca ouviu, então você nem sabe que na verdade é do Engenheiros do Havaí, né? Porque se você nasceu de 90 pra cima, provavelmente você nunca ouviu essa música. E eu acho meio engraçado que fala duas Alemanhas, duas Coreias, tudo se divide, todos se separam. Só que só a Alemanha e a Coreia. E o Mato Grosso, né? Mato Grosso também, então do Sul e do Norte. Que se separou. O Rio Grande do Sul também se separou do Sul e do Norte. O Rio Grande do Sul e do Norte. Esse separaram tanto que colocaram o Brasil inteiro entre os dois. Então o Rio Grande do Norte tá lá em cima de Fortaleza, lá, né? Em cima do Ceará. E o outro tá lá embaixo do Paraná. Esse a briga foi feia. O Mato Grosso do Sul e do Norte já não... Aliás, não é do Sul e do Norte, é Mato Grosso do Sul e o outro é só Mato Grosso, né? Enfim, não sei porque eu tô devaneando sobre Estado brasileiro, porque a curiosidade hoje também não é sobre a Alemanha. Inclusive, se um dia eu gravar uma sobre a Alemanha, eu vou tentar ligar pra Léa Maria. Ela tá famosa agora, a namorada do Juliano. Mas eu acho que se eu ligar pro Juliano, eu consigo falar com ela. E se um dia eu gravar sobre a Alemanha, vai ter a participação de uma alemã de verdade aqui. Coreia do Norte, infelizmente, eu não conheço ninguém. E se eu conhecesse, eu não ia conseguir falar com essa pessoa, porque eu imagino que lá não tenha telefone. Então vamos começar aqui, que é sobre o que? Coreia do Norte, né? A Coreia mais legal das duas Coreias que tem. Tá bom? Então, você, mesmo que você nunca ouviu falar, se você assistiu Round 6, que foi uma produção da Netflix também, da Coreia do Sul, você há de convir que a do Norte é menos problemática. Porque realmente aquela série ali, inclusive aquela série ali é uma puta crítica social, né? Porque é o que realmente acontece, né? Tem lá um cara bilionário brincando e um monte de pobre se matando. Só é um pouco mais escrachado do que é de verdade. Mas enfim, vamos voltar aqui. Essa minha fala já deu um spoiler do meu próximo comentário, né? Porque eu gosto da Coreia do Norte, porque eu sou meio comunistão. Então, se você é jovem direiteiro, calma, que eu vou explicar, tá bom? Na verdade, não é que eu... não tenho que explicar, eu sou meio comunistão mesmo. Né? Não sou também. Aí, você é comunista, falando num microfone importado, trazido da China, inclusive. Se o comunismo fosse tão mal, o chinês não tinha feito um microfone tão bom. Vocês estão ouvindo minha voz alta e clara aí? Graças ao Cosmo. Nada a ver. Mas enfim, cara, se eu fosse... Por que eu falo que eu sou comunista? Porque se Deus aparecesse aqui agora e falasse assim, ó, você tem um pedido. Eu ia falar pra ele, eu quero que o Brasil inteiro tenha a mesma condição financeira. Pega a riqueza inteira do Brasil e divide em forma igual. Eu acho que se você fizer isso, sabia que daqui a 100 anos tá tudo desigual de novo? Porque não adianta. Uma que se separa ia ficar todo mundo meio pobre, assim. Acho que não ia ficar nem no meu nível. Porque eu devo eu não sei em qual percentual eu pertenço, assim, mas eu acho que a maioria tá abaixo ainda, né? Infelizmente, não tô falando que isso que é bom, pra mim é bom, né? Mas eu queria só pra ver a cara dos ricos. Então eu ia falar pra Deus, faz uma divisão igual, aí não vai ter mais mansão, não vai ter mais helicóptero, não vai ter mais jatinho, o Whindersson vai ter que fazer show de busão,
E aí eu acho que ia ficar... Mas não faz nem sentido isso que eu falei. Enfim, eu não... esquece. Tá bom? Vamos focar nas curiosidades aqui. Então, vamos lá. Sobre a Coreia do Norte, ela... Cadê? O que eu tava falando aqui? A Coreia do Norte, ela não tem... Como eu posso dizer? Ela não tem uma fama de aceitar bem coisas sobre ela. Então, quando tem algum ocidental falando da Coreia do Norte, eles não têm fama de aceitar muito bem brincadeira. Então, se o ZT... Só que eu queria falar o que pros coreanos? O ZT, eu falei do ZT aqui. Você, inclusive, se tiver algum coreano que fala português ouvindo, sugiro que você dê um pause aqui agora e vai ouvir o do ZT, que é o episódio melhor que tem até agora, pelo menos. Eu espero que um dia eu consiga superar, mas na minha opinião, aquele episódio foi o mais engraçado de todos. E se o ZT não conseguiram hackear esse canal aqui e roubar meus 50 inscritos, você acha que vocês, norte-coreanos, vão conseguir? Eu acho que não, né? Então, só queria dar essa dica aí pra se tiver algum hacker ouvindo, para nem tentar, que minha senha é criptografada, tem 23 caracteres, tem letra maiúscula, minúscula, tem cifrão, tem aquela barra invertida, que às vezes você nem acha no teclado aquela barra. Então a minha senha é dificílimo. Às vezes você nem tem aí no seu teclado, nem tem a barra. O meu é fácil aqui, ó, mas tinha um que eu tinha que apertar Alt Q para aparecer. Então é difícil. Então nem tem, tá bom? É isso aí, porque uma vez eles hackearam a Sony. Imagino também que a senha da Sony não devia ser tão difícil. Mas tem um filme, inclusive, que eu sugiro, outra indicação aqui, que chama... será que é O Ditador? Cara, é um filme com James Franco. E eu acho que o Seth Meyer. Não. Cara, aquele maconheiro gordinho, que é Seth alguma coisa. Tem muito Seth. O Seth Rogen? Não, esse é outro. Enfim, é um judeu gordinho, um ator de comédia americano, como se tivessem poucos. Mas enfim, ele participa também junto. É um que tá sempre no filme do James Franco. E é um filme muito legal sobre a Coreia do Norte. E aí eles fazem umas piadas muito boas, inclusive, sobre o ditador lá, né, da Coreia do Norte. E o nome eu não vou falar não, porque eu também não quero dar asa à cobra, né? Eu falando Coreia do Norte, pode ser que meu sotaque dê uma disfarçada nos algoritmos dele, mas se eu falar o nome do cara, talvez eles achem. Já pensou, eu perco 50 inscritos? Até eu conseguir de novo o meu canal tem 12 anos, tem 50 inscritos, já pensou? Eu não sei se eu tenho mais 12 anos pra conseguir dos 50 inscritos. Enfim, tá falando do filme, né? Um filme muito bom e parece que a Sony adiou o lançamento porque os norte-coreanos invadiram e apagaram. Também não sei se é assim. Será que tem uma pasta? Será que é assim? Tipo na Sony Pictures, o cara que edita, ele salva numa pasta na rede e fala assim, ó, versão pronta, versão editada do filme. E aí os caras entrou lá e apagou, ele teve que editar de novo. Eu não sei como é que foi. Depois você procura aí e me fala. Que eu também não tô com tempo não, que aqui é sobre a Coreia do Norte. Então, vamos embora. Eu queria já aqui dar a primeira desculpa. Eu queria pedir a primeira desculpa aqui, que a Coreia do Norte é um bagulho muito fechado. É um dos países mais fechados do mundo. Então, pode ser que eu fale alguma coisa que não seja real. Porque tudo que você vê, tudo que você ouviu sobre lá, a maioria das coisas é mentira. Porque a galera inventa e não tem quem desmentir. Imagina um lugar que ninguém vai. Imagina Sergipe. Então, se eu falar alguma coisa de Sergipe, igual eu falei no último episódio, eu falei que Sergipe é o menos populoso do mundo. Aí, um cara me corrigiu. Só que esse cara era do Tocantins. Ninguém de Sergipe corrigiu. Entendeu? Por quê? Porque não tem ninguém no Sergipe. Aí ele falou assim, me respeita que a Sergipe tem 2,2 milhões, cabe num trem da CPTM, mas aqui, é Tocantins, ele falou que Tocantins tem 1,6, eu fui pesquisar, 1,5 e alguma coisa. Já morreu gente do que ele digitou, e eu procurei, já morreu alguém lá no Tocantins, e tinha 1,5 milhões, e aí eu errei, né? Quer dizer, nem eu que errei, quem errou foi minhas fontes. Aí você vai procurar também o www.curiosidades.net pra falar com ele. Eu não tenho culpa. Você quer também credibilidade, você vai assistir um jornal, tá bom? Isso aqui é danado. Mas enfim, vamos lá. Ou um jornal ou a Wikipédia também, se você quiser procurar. Mas o que eu busquei aqui?
Tem umas curiosidades muito bizarras da Coreia do Norte. Tipo, não pode cortar cabelo, uns bagulho assim. Eu vi uma que eu vi nesse site, aí eu fui ver e realmente, na verdade, porque eu nunca tinha ouvido falar, que espalharam a notícia que eles estavam distribuindo metanfetamina pros turistas pra atrair turista. Então a galera que quer usar metanfetamina lá podia usar. E aí deixa eu explicar direito. Então eu não queria pegar essas notícias sensacionalistas da Folha, da UOL, que os caras até, não vou dizer que checa a notícia, mas da Coreia do Norte eles não checaram, porque sempre falam um monte de coisa. E aí o que eu peguei? Eu achei um casal carioca, então também não é lá aquela credibilidade que diga, nossa, como é confiável, né? Porque é carioca, você sempre fica com o pé atrás ali. Se tiver algum amigo carioca ouvindo aí, desculpa a sinceridade, mas enfim, inclusive sinceridade, fazer um parênteses aqui, que a gente tava indo, eu tive show anteontem, hoje é dia 11 de outubro, segunda-feira, e no sábado eu fiz show lá em Ipeúna, uma cidade menor que o Sergipe ainda, e aí aconteceu um negócio no carro, que eu queria dividir com vocês, que eu tava indo com o Thiago Ferreira e o André Otávio, né? São dois amigos meus comediantes, aqui que moram perto de mim, a gente sempre sempre arruma os shows junto pra rachar, porque a gasolina tá o preço de comprar um Uno, você enche o tanque. Toda vez que eu encho o tanque do meu carro, dá pra me ter comprado um Uno com tanque cheio, não faz nem sentido eu ficar enchendo o tanque do meu carro. Mas enfim, tava indo, e aí teve uma hora, o Thiago ele tem a mania de ir na frente e não prestar atenção na conversa. Ele faz questão de ir na frente, não é nem que faz questão, é que é gordo, né? Então, quando a pessoa é gorda, ela gosta de ir na frente, ela usa como muleta pra não ir atrás do carro. Ela fala, eu sou gordo, eu vou na frente. Como se o carro não conseguisse levar o peso do Thiago no banco de trás. Então, o André, como bom menino, ele vai no banco de trás, na cadeirinha, e o Thiago, ele vai na frente. Só que o Thiago, ele vai no Instagram e não presta atenção nas conversas. Aí, eu e o André conversando, com a conversa meio torta, porque o André atrás de mim, na cadeirinha, brincando com o Ben 10 e assistindo a galinha pintadinha no DVD do encosto no encosto do motorista, né? O André vai ali e a gente vai conversando, eu e o André. E aí o Thiago vai no Instagram, vai simplesmente cagando pra conversa. E aí aconteceu um negócio que ele falou assim, que é? Ele tava no Instagram, pra variar, né? E aí a gente falou algum assunto, aí ele pegou alguma palavra solta no assunto e falou, que é que vocês estão falando? Aí a gente falou assim, Aí ele falou alguma coisa, a gente falou, mas a gente acabou de falar isso. Aí ele falou, eu não tava prestando atenção. Falei, você é um pau no cu, né, de fazer isso. Aí ele falou assim, mas pelo menos eu fui sincero. E eu falei, isso não é uma desculpa. A analogia que eu fiz com ele, eu queria até dividir aqui. Ser sincero não é desculpa pra ser cuzão. Se você, o exemplo que eu dei, imagina, você tá numa festa e aí um estranho te dopa e come seu rabo. Aí, no outro dia, você acorda e esse cara, ele foi gentil e ele usou preservativo e usou KY, então nem ia ficar sequela, tá bom? Foi como se tivesse dado uma cagada um pouco mais grossa. Então, você nem ia ficar com dor, você nem ia saber de nada. E aí, no dia seguinte, o cara te fala, olha, eu te dopei e comi seu rabo. E aí você fala, nossa, aí ele fala, calma, cara, pelo menos eu fui sincero e contei o que eu fiz. Não diminui, entendeu? Então você ser cuzão e não prestar atenção na conversa e depois querer saber, não é diminuído pelo fato de você confessar que você não prestou atenção. Então só queria fazer esse parênteses aí, e essa analogia que eu fiz na hora que eu achei legal, e contando aqui parece que não ficou, porque eu acho que eu acabei de usar estupro numa analogia, deixa pra lá. Vamos voltar aqui, ó. Então vamos lá, então o que eu fiz? Eu procurei um casal na verdade não procurei um casal de carioca, eu procurei pessoas normais que foram viajar a turismo para a Coreia do Norte, que inclusive eu tenho vontade de ir. É muito caro, então tem muito lugar melhor, que provavelmente eu vou ir antes, se é que um dia eu vou ter coragem de ir para a Coreia do Norte só para saber como é. Então, o que eu fiz? Fui no YouTube e vi vídeos de gente que foi para lá. E aí eu achei um casal muito legal que fez uma lista também de curiosidades, e eu assisti os vídeos dele, e aí tudo que eu tirei aqui saiu dos vídeos dele, que é coisa que não é notícia sensacionalista. Inclusive o bagulho de cabelo é mentira. Eles não podem cortar o cabelo igual do Kim Jong. Eita, cara, falei o nome dele. Não pode cortar igual do líder, entendeu? Não pode. Quer dizer,
Pode cortar igual do líder se você quiser, mas é que tinha uma notícia uma vez que eu vi que só podia ser o corte igual dele ou 3/4, entendeu? E não é assim, não é, você corta do jeito que você quiser. Acontece que lá, como não tem influência externa, os caras nunca viram um Rastafari, aí não tem nenhum coreano de Rastafari. Isso não quer dizer que ele não pode, entendeu? Tô falando que é bom também, tô falando que o corte de cabelo tem outros problemas, mas o corte de cabelo é livre e eles acabam cortando tudo igual, porque é japonês também. Você vai no Japão, todos os japoneses têm um cabelo igual. Tem um outro que tem um cabelo azul, mas a maioria o cabelo é igual. Mas eles podem cortar do jeito que quiser, pode pintar de azul, mas não enfim, é isso. Vamos lá então. Vamos para a primeira curiosidade, que é o seguinte. Os turistas não ganham metanfetamina. Então, a primeira curiosidade já é justamente desbancando uma curiosidade que seria muito melhor para o meu podcast, mas esse casal de turista falou que o guia, ele foi com um guia que nem é coreano, mas já foi lá 70 vezes, e aí o guia falou que não, eles chegaram lá, carioca, né? Chegaram lá e falaram assim, cadê minha metanfetamina? Cadê meus cristais? Que eu assisti Breaking Bad, eles chamam de cristal, quem usa. Aí falou, cadê meu cristal? Aí falou, não tem cristal. Aí falou, como assim não tem? Ele falou, não sei de onde você tirou isso. Aí falou, o cara da Folha falou, nunca, aqui inclusive, depois eu vou deixar, acho que acho que eu não falei, não anotei isso não, mas eles falam que inclusive a droga lá é severamente punido traficante, então acho que eu ia falar isso mais pra frente, acabei de dar um spoiler aí da minha própria fala, mas enfim, não tem cristal, então se você é drogado e tava querendo juntar 20 mil reais pra comprar uma passagem, nem sei se é 20 mil, mas eles falaram que é bem caro, mas se você quer juntar muito dinheiro pra ir lá e ganhar um cristal, acho que isso é muito ruim de matemática se sua conta foi essa, mas enfim, não ganha, inclusive eu queria até fazer um parênteses pro Dória e pro... Quem que é o prefeito depois que o Bruno Covas morreu? Acabei de perceber que eu não sei quem é o prefeito de São Paulo. Eu moro em Cajamar também. O de Cajamar eu sei. E agora faz mais de 2 anos que é o mesmo. Inclusive recorde. Eu mudei em 2015, já teve uns 12 prefeitos aqui nessa cidade. Mas agora já tem 2 anos que tá com o mesmo. E agora até decorei o nome dele, Danilo. E aí deixa eu ver o prefeito de São Paulo aqui, só pra eu fazer a piada com propriedade. Ricardo Nunes, eu nunca vi esse cara na minha vida. Nossa senhora, parece que ele tá usando um terno. Parece que todo terno que ele usa é maior do que ele. Já viram? Procurem no Google, Ricardo Nunes, prefeito de São Paulo. Ele é aquele cara que todo terno parece que é pequeno, que ele tem a cara magra. Sabe esse cara que tem a cara magra? Aí toda a foto dele tá com um terno maior do que devia. Nem que o Photoshop deu certo. Nossa, que cara feio, hein? Puta orelhão, parece o Tapogijo. Enfim, dica aí, né, pro Ricardo, depois desse esculacho, queria dar uma dica aí pro Ricardo, como é o nome dele? Ricardo Nunes? Acabei de ver, Ricardo Nunes. Então dica aí, porque eu li essa matéria, e a matéria dizia que pra incentivar o turismo, eles estavam dando metanfetamina. E eu queria dar essa dica aí, pra incentivar o turismo no centro de São Paulo, a prefeitura podia dar uma pedra de crack pra quem chega, entendeu? Então aí, até, os cracudos podiam até parar de invadir carro. E crack é muito mais barato que metanfetamina. Então só falta, às vezes, um benchmark aí das prefeituras. Tá bom? Então bora lá pra segunda curiosidade. A primeira curiosidade é essa. Então, espalharam a notícia aí de que dava droga, mas não tem. Infelizmente, não é tão divertido assim a Coreia do Norte. Se você tava querendo ir pra lá pra fumar um cristal... Será que fuma? Eu assisti Breaking Bad, mas eu não assisti tanto assim. Mas eu acho que é fumado. Enfim, não vai pra lá. Você quer... vai lá pra Pasadena, lá nos Estados Unidos, que lá provavelmente tem mais cristal do que na Coreia do Norte, beleza? Então essa é a primeira curiosidade. A segunda curiosidade é o seguinte: o presidente da Coreia do Norte morreu. Pois é, isso é fato mesmo, tá bom? Saiu uma matéria um tempo atrás aí e não sabiam, pensavam que era fake news, mas realmente o presidente mesmo, ele morreu, só que ele morreu em 94, então faz 30 anos quase, daqui 3 anos faz 30 anos, né? Que o presidente morreu, e o que acontece é que o presidente era o vô do cara que tá hoje. E aí ele morreu, aí o pai assumiu, só que o pai não foi declarado presidente, porque o velho que morreu, ele era presidente eterno. Então ele morreu, mas ele continua sendo presidente. Aí os filhos entram e não é presidente, é outra coisa. Mas presidente não pode, porque presidente só tem um e morreu. Será que chama necrocracia? Será que é isso? Necrocracia, porque o presidente morreu. Enfim, não sei, mas isso é real. O cara que tá lá agora, eu acho que ele é almirante.
Alguma coisa assim. O outro era brigadeiro. Enfim, é alguma coisa, mas não é presidente. Os caras é outra coisa. Mas presidente não tem mais. O que tem é o que morreu, que era o primeiro da dinastia lá. Que é o cara que assumiu lá e assinou o bagulho com a Coreia do Sul. Enfim, é isso. Outra curiosidade que eu acho que eu não anotei, mas eu vou falar aqui, que pra eles não existe Coreia do Sul e Coreia do Norte. Pra eles é só Coreia, que é a ilha inteira. E é como se fosse... Imagina que o Rio Grande do Sul conseguiu separar do Brasil. Aí, eu acho que nós não ia falar Brasil do Norte. Nós ia falar pra eles achar outro nome pra eles. Aí ia ser Base. Se o Rio Grande do Sul conseguir separar do Brasil, ela vai ser outro país, vai se chamar Brasil. Que bosta de piada, meu Deus, porque eles falam muito entendeu? Enfim, desculpa, é como se tivesse separado o Brasil, e aí os caras do norte não queriam que separasse, e aí eles falam que não tem essa não, é Brasil ainda, só que tem uma parte do Brasil que tá invadida pelos americanos. Então é isso que eles acham, que a Coreia do Sul é Coreia, é tudo Coreia, uma ilha só, e a ilha inteira é Coreia, e a parte de baixo os Estados Unidos tomou deles. E aí, caralho, entrou um pelo de microfone no meu olho. Desculpa aí, pessoal, por essa pausa. Mas enfim, vamos lá. Então essa é a segunda curiosidade. O presidente morreu. E tá morto e não vai ter eleição, porque lá diz que é uma república democrática, mas não tem eleição. O democrático lá deve ser outra coisa, né? O demo é de... não sei, vamos fazer piada com isso não. Então vamos lá, vamos pra terceira curiosidade, que é o seguinte. Lá na Coreia do Norte não tem gay. Isso é real. Na verdade, assim. Deixa eu reformular. Tem muito tabu, né? Lá ao redor do homossexualismo, de fato, né? E eles são muito fechados. Então, oriental, né? Japonês, chinês, eles são muito fechados mesmo. Então, você não vê no Japão um cara beijando. Pra você ter uma ideia, quem é punheteiro aí já viu. Quando você entra num vídeo e tem um vídeo japonês, é umas bizarrices, mas o pinto tá pequeno. Não, tô brincando. Tá com blur. Eles colocam um negocinho. Porque umas bizarrices, bizarras assim. Não que eu tenha procurado. Apareceu pra mim já algumas vezes aí e eu tinha uma hentai. Hentai não, hentai eles mostram tudo. Hentai é um negócio esquisitíssimo, inclusive. É que na época, deixa eu explicar, quando eu era adolescente não tinha internet, eu consegui com o Alan um CD-ROM de hentai. E aí me acompanhou e aí acabei vendo ali, né? Mas não curto esses negócios aí. Tem uns monstros que vêm de outra galáxia, é uns negócios muito esquisitos. Mas pornô mesmo de japonês, eles borram as partes. Então você vê o que tá acontecendo negócio pesado, surubona pesado, mas os pintos tá tudo escondido, porque eles são fechados mesmo. Então, naquela área ali, a galera que tem o zóio fechado, ele também tem a personalidade fechada. Então pode até que seja isso, quanto mais o olho é aberto, mais a pessoa é aberta, entendeu? Não aberto, vocês entenderam, né? A personalidade mais expansiva, tá bom? Então lá é um tabu, só que o guia, que não era coreano, falou pra esse casal que já viu muita gente nativa de lá falar que lá realmente não tem gay. Eles falam que aqui não tem gay não. Só que esse cara, ele não é de lá. Então ele conhece. Então ele tem um gaydar, que eu não sei se eu posso usar essa palavra, porque eu não tenho lugar de fala. Mas não sei se tem uma palavra pra gaydar que eu possa falar. Então eu vou falar gaydar, que meus amigos gays, eles falam isso. Gaydar é quando você percebe. Eu tenho um Honda Fit e 2 gatas. E eu tenho um Honda Fit e 2 gatas, faço low carb, então acho que eu tenho até lugar de fala assim, pra falar gaydar. Então esse gaydar percebe, entendeu? Ele percebe quando o cara é gay enrustido. E esse cara aqui, esse guia, falou que já viu o cara e falou, nitidamente esse aí é gay. E as pessoas, só que eles não têm influência de externo, porque lá não tem internet, não tem filme, os filmes é tudo tem um controle do caralho da cultura. Aí não tem, os gays lá não gostam de Lady Gaga. Aí como não gosta de Lady Gaga, eles falam que não tem gay. Porque ninguém gosta de Lady Gaga. Só que ninguém gosta de Lady Gaga porque ninguém nunca viu Lady Gaga. Entendeu? Então se tiver Alejandro lá, aí sai coreano dançando, vão descobrir. Só que não entra. Entendeu? Então essa é a verdade.
A verdade é que tem. Só que eles são muito fechados e acaba que ninguém sabe, entendeu? Mas tem em todo lugar, entendeu? Então eu acho que... Então eu queria até fazer um... Não vou fazer esse parênteses, não. Outro dia eu falo sobre esse assunto aí. Então é isso. Bora lá? Vamos pra quarta curiosidade, hein? Quarta curiosidade. Antes de ir pra quarta curiosidade, falei de gay, você lembra o quê? De cabeleireiro. E quem é o meu cabeleireiro? Quito Barber, o melhor barbeiro de Cajamar e região, tá bom? Ele é barbeiro. Barbeiro parece que é hétero. Então é isso. Se você só corta cabelo... eu tô sendo bem preconceituoso, eu acho aqui, né? Mas é que tem fama, entendeu? Cabeleireiro tem fama de ser... também não tem problema nenhum ser gay e ser cabeleireiro. Então, mas barbeiro parece que não. Já percebeu? Barbeiro, eu acho que não... Será que tem barbeiro? Ou será que quando... Não sei se foi também os caras... Não é nem homofóbico, mas com receio desse estereótipo, eles mudaram o nome pra barbeiro, porque barbeiro não faz barba. Eles fazem barba também, mas eles cortam mais cabelo. Enfim, não sei, mas o Vitor Olavo, meu amigo Quito Barber, ele não é gay. Também, se fosse, não teria problema nenhum. Mas ele não é, e ele é um excelente profissional, tá bom? Então, tá precisando cortar o cabelo, fazer a barba, tá precisando... O que mais que ele faz? Sobrancelha, que agora, homem faz sobrancelha agora. Quando era jovem, aí era coisa de mulher. Agora já tá mais comum, então você quer fazer sobrancelha? Pode fazer sobrancelha, não tem problema, o Vitor faz, tá bom? Então, o que mais que ele faz? Faz peeling, aí eu já não sei também, é melhor segue lá. Quito Barba, esse merchan ficou bem esquisito, hein, Vitor? Desculpa aí, se você não quiser pagar a parceria esse mês aqui, fique à vontade, porque ficou até... Não sei se chegou a ser homofóbico, hoje em dia a gente tem que tomar muito cuidado, né? Também tem 3 pessoas que me assistem, nossa senhora, realmente tô preocupado de ser cancelado. Mas enfim, vamos voltar agora pro assunto aqui, ó, que é a quarta curiosidade, que é o seguinte. Lá na Coreia, todo homem fuma. Pois é, as minas se fuma escondida, mas os caras todos fumam. Impressionante. O casal falou que lá não viu nenhuma pessoa que não fumava. Inclusive tem um filme do Telaclass que se passa lá eu não sei onde que ou na China, acho que é na China, que chama Operação Dragão Fumeta. Muito bom, todo Telaclass é bom, mas Operação Dragão Fumeta é muito legal. E também no final tem um trailer com todas as tragadas dramáticas, porque a tragada dá tentam não ter propaganda de cigarro, mas nos filmes as tragadas é dramática, hein? Quando o vilão olha assim pela janela assim, ó. Nossa, fala aí. Senão você não parecia que eu tava tramando alguma coisa? Então não tem como. No cinema é muito difícil acabar com a propaganda do cigarro, porque realmente o cigarro dá um drama, entendeu? Pra trama. E aí, na Dragão Fumeta era na China e lá no Japão, que eu não sei se eu já comentei com vocês, mas eu já fui pro Japão. E lá no Japão também fuma, eu acho que ali é oriental, e vive bastante, né? Não sei se o tabaco deles não faz mal, ou se só dá câncer se você mistura com um monte de comida industrializada. Às vezes é isso, né? Nós tá parando de fumar aí, e o problema era outra coisa, porque lá eles vivem bastante. E lá fumam, hein? Nossa, o Japão também fumam pra caralho, inclusive fumam em lugar fechado. Lá no Japão, tinha uns cassinos de caça-níquel, que era até meio bizarro, assim, porque as pessoas... Era uma fumaceira do caralho, parecia que tinha máquina de fumaça, uma fumaceira, nego jogando lá. Se os caras com roupa do trampo, o cara saia do trampo e ficava a noite inteira lá. Era até triste, bem triste, mas eu acho que é um jeito legal de curtir a tristeza. Sei se existe um jeito um jeito feliz de curtir a tristeza, mas aqueles caras era triste, mas parecia que eles estavam se divertindo. Não parecia que eles ficavam com um cigarro assim, ó, no canto, eles nem colocavam a mão no cigarro. Colocavam assim, e aí tinha criança também, tinha um igualzinho, mas pra criança. Aí no de criança não tinha cigarro. E as crianças tinham moedinha, jogava igualzinho. E aí, só que em vez de moeda, era a ficha que eles compravam com moeda. Aí, nossa, que diferença. Enfim, só queria fazer isso aí, porque eu não sabia que lá todo mundo fuma. Parece que é obrigatório fumar, mas as minas não fumam. Então as minas se fumam
fuma escondido. E aí, assim como deve ter gay, também deve ter mina que fuma. Porque não é possível que as meninas não tenham curiosidade de ver todos os homens do país fumando e elas não experimentam uma bituquinha. Então, acho que elas são mais recatadas, mas também fuma, mas o casal realmente não viu nenhuma mulher fumando. Então essa foi a quarta curiosidade. Inclusive em lugar fechado, eu já fumei uma época da minha vida, né? Mas eu acho uma puta evolução a gente proibir cigarro na balada, porque malandro chegava em casa, parecia que eu tinha... não parecia que eu tinha ido pra Rainbow, parecia que eu tinha ido pra uma balada dentro do maço de Marlboro, chegava em casa na camiseta, e não era um cheiro de cigarro, era um cheiro que só a balada tem. Acho que misturava o cigarro com aquela fumaça, maluco, era um cheiro que eu tinha que jogar fora a camiseta. Era uma camiseta por semana, não jogava fora, né? Mas tinha que chegar e já pôr no balde, e ainda eu e meu irmão, a calça jeans, então, nossa senhora. E nossa, e quando você ia trabalhar trabalhar não, você pegava... você ia trabalhar na segunda e tinha uma galera que tinha ido pra balada e não trocou de roupa, ou foi com a roupa aí, ficava no trem, aquele cheiro de Ray-Ban misturado com... Nossa senhora, com freio de trem, era um negócio terrível. Mas enfim, isso eu acho realmente foi uma evolução, não poder mais fumar na balada, porque eu até fumei na balada, mas... eu prefiro que ninguém fume, entendeu? Nem eu, nem ninguém. Mas vamos para a quinta curiosidade, que é o seguinte, ó. Você não pode ter pornografia lá na Coreia do Norte, tá bom? Então, quando você é turista, o guia já fala, olha, se tiver pornografia aí no seu celular, já paga, porque não pode. Aí a mulher falou assim, não, eu não tenho, né? Aí falou, mas dá uma olhada boa aí. Não explicaram o que acontece se tiver também, né? Será que o exército tem blitz? Será que para e fala, deixa eu ver seu celular aí. Abre aí o grupo de futebol, aquele grupo... Será que eles sabem que tem um grupo de futebol? Aquele grupo do self-sexo, aquele self-sexo por diversão. Tem um grupo que muito bom, que chama Orações e Pornô. Que é um salmo e uma... Não fui eu que fiz, só tô reportando que existe. Procura no Google aí que você vai ver, tem vários prints desse grupo aí. Eu já entrei uma vez, mas só pela diversão e saí. E alguém, acho que foi o Vaguinho, alguém conseguiu entrar lá no oficial mesmo. Tinha muita gente, aí saiu, eu consegui entrar, mas acho que é um negócio que não pode misturar, entendeu? É muito dois extremos, então eu não sou a favor. Mas enfim, se eles chegam lá, o coreano, será que eles param e falam, você tá no grupo Orações e Pornô? Deixa eu ver. Aí se pegar, também não fala o que acontece. Mas isso é fato. Falam, o guia foi bem. E aí essa carioca, ela falou assim, não, eu não tenho. Só que aí ela foi olhar as figurinhas. Aí as figurinhas, cheia de rola na figurinha. Aí o cara falou, olha, paga essas rolas aí, que se alguém pegar, não sei se eles não podem saber que o resto do mundo tem a rola maior. Pode ser. Aí eles vai entrar em colapso. Então a minha teoria é essa, né? Na verdade, minha teoria é o seguinte. Os coreanos estão acostumados, os norte-coreanos, com aquelas minas coreanas. Então é aquele padrão, né? Aí o cara vê a Julia Bond quicando daquele jeito, profissional. O cara larga a foice e o martelo na hora e vai pra fronteira, falando, eu quero mais. Então eu acho que tá certo. Se quer manter as pessoas sob o domínio do governo lá, tem que evitar mesmo. Porque se os caras lá, inclusive acaba, eu acho que se libera, os caras vão querer ficar só a Julia Bond, deixa eu ver outro nome aqui que me vem, Sarah J. Eu tô falando, nossa, Sarah J já deve ter uns 60 anos. Ela já era MILF quando eu tinha 14 anos, Sarah J. Me acompanhou a adolescência inteira. Deixa eu ver outra. Tinha a Naomi também, que a Naomi rodou no Bluetooth ainda. Então, se os coreanos verem aquilo ali, ninguém vai querer mais segurar a foice e martelo, não. Então, isso é o poder da bronha. Então, chama controle pela bronha. Os caras tem lá, controle pela bronha. Então, é isso aí. Então, fico por aqui. E aí, aproveitando essa curiosidade, eu queria dizer que a próxima vez que você jovem, que tá me ouvindo aí, próxima vez que sua mãe pegar você se tocando, você fala pra ela assim, isso aqui não é o que você tá pensando, eu estou exercendo a minha liberdade e o meu direito e a minha liberdade e a minha cidadania que só a democracia me proporciona. Então, na Coreia do Norte, eu não poderia estar fazendo isso, mas aqui, graças a Deus, o Brasil é um país livre e eu vou
terminar, a senhora fecha a porta quando sair, tá bom? Então é isso, eu queria, antes de finalizar, queria primeiro agradecer quem ouviu até aqui, se é que alguém ouviu até aqui. Primeiro, esse é o primeiro ponto. Eu queria agora também agradecer aos apoiadores desse podcast. Já falei do Quito Barba, agora aqui, ó, Lacomedy, a melhor marca de roupa do interior de São Paulo. Então vai de Lacomedy, segue lá no Instagram, vai de Lacomedy. Todo mundo usa, todo mundo quer. Eu copiei o slogan do André, mas é o slogan da Lacomedy. Então, na verdade, o André também copiou do Todo Mundo Usa, é da C&A? Não sei, enfim, deve ser Havaianas. Havaianas todo mundo usa. Pode ser milionário ou pode ser um mendigo na rua, ele tá de Havaiana. Às vezes a mesma cor de Havaiana. Havaiana é a coisa mais democrática que tem no Brasil, é a Havaiana. Tá bom? Então aqui, ó, não sei porque eu tô falando de Havaiana, se eu tô querendo dizer Lacomedy, vai de Lacomedy, meu amigo Thiago Ferreira, que inclusive tem um podcast, o podcast que provavelmente vai dar certo. E de todos esses que eu vou falar aqui, é o que mais tem chance de dar certo, porque as pessoas não vão assistir por ele. Então ele traz pessoa de fora. Eu não, eu sou antissocial que chama. Então eu não recebo ninguém aqui. Então é só eu, né? E aí de vez em quando eu faço umas ligações aí. Liguei pra NASA, liguei pra quem mais? Eu lembro bastante da NASA. Mas eu liguei pra mais gente também. Mas hoje mesmo não dá pra me ligar. Não tem como ligar pra Coreia do Norte. Ligar pra embaixo. Será que tem embaixada da Coreia do Norte? Porra, teria sido legal eu ligar, hein? Vamos ver. Embaixada. Eu acho que não tem, eles estão muito fechados. Embaixada Coreia. Tem já do Norte, tem. Nossa, aí não é que tem, rapaz. Ah, mas fica no Rio Grande do Sul. Fica em Santana do Livramento. Consulados. Nossa, não tem mais lugar, hein? Coreia do Norte, embaixada. A embaixada mesmo, padrão, ficar em Brasília. Aí devia ter ligado, mas agora já foi, né? Tá muito tarde. Enfim, eu não falo com ninguém, né? Mesmo quando eu ligo é pra passar trote pros outros, que nem um idiota, atrapalhando o trabalho dos outros. Mas o Thiago não, ele convida profissionais de verdade pra trocar ideia com ele. Então segue em todas as plataformas e no YouTube, Diálogo de um Cara Só. O último episódio, ele bateu um papo com um pastor muito legal. Então a conversa não tá aquela conversa maçante, sabe? Tá uma conversa com preconceitos? Tá, mas é preconceito, como eu posso dizer? Aceitável, tá bom? Então é um preconceito que você ouve e fala assim, ele... Não sei... Enfim, ouve lá e tire suas próprias conclusões, tá bom? Então, mas tá bem legal o papo mesmo. Não tá aquele negócio de... Ele não é aquele pastor que fica falando... aquela entonação de pastor que já expulsa a pessoa. Eu não sei de onde eles tiraram. Não sei quem foi que inventou que alguém gosta de ouvir uma pessoa falando naquela entonação que os pastores usam. Que você não aguenta ouvir aquela entonação. Mas esse cara não. Ele tem uma entonação boa. Então, também tem episódio lá com piloto de caça. Piloto de avião, caça. Quando você vai ouvir alguém falando de Força G, de um cara que realmente é piloto, é muito difícil. Então o Thiago trouxe, tem, que mais? Tem clube de tiro, clube de tiro não, instrutor de tiro, de clube de tiro, tem lá também. Então você quer ter uma arma, você quer fazer, eu tenho muita vontade de ter uma arma não, mas de ir num stand de tiro e dar uns tiros lá, eu tenho muita vontade. Meu irmão trabalha na polícia. E aí eu tenho vontade de atirar com a arma dele, mas ele não deixa. Parece que tem lei, alguma coisa assim. E aí não pode ficar atirando com a arma da polícia assim. Mas eu tenho muita vontade de ir no stand de tiro. Ele entrevistou também, então você às vezes tem curiosidade, você vai lá ver. Então é o Thiago, chama Diálogo de um Cara Só, tá bom? Tem também o podcast do meu amigo André Otávio, que esse André Otávio, o Thiago vai dar certo como podcast. O André Otávio provavelmente vai ser o primeiro que vai dar certo como comediante. Porque ele é muito engraçado, ele se esforça, ele é vagabundo, então ele tem muito tempo para se dedicar à comédia. E ele é um menino de ouro, é um menino que vai na cadeirinha do carro. Então todo mundo gosta dele. Então provavelmente ele vai ser o primeiro a dar certo na comédia e o outro no podcast. E talvez eu seja cantor. Acho que como cantor eu vou ser o primeiro a dar certo.
Pode ser que nunca dê certo, mas provavelmente eu tô mais perto que todos eles, porque eu sou o único que canto em público. Então pode ser. E tem também o do André, chama André Otávio Podcast. Então se inscreve lá, todas as plataformas, YouTube tem tudo. Vai no YouTube, que como eu falei, ele é vagabundo, por enquanto ele não deu certo ainda na comédia. Então ele tá precisando de dinheiro. Então se todo mundo que assiste esse vídeo aqui se inscrever no canal dele, do André Otávio, ele pode ser monetizado e não morrer de fome. Então segue lá, André Otávio. Tem também meu amigo Daniel Reis, que tem um podcast que é como se fosse um áudio de WhatsApp de um amigo maconheiro. Então todo dia ele grava, são 10 minutinhos só, e é bem legal. Tem umas brisas muito boas, uns pontos de vista que eu fico falando, da onde será que ele tirou isso? Então é muito legal mesmo, se chama 375 Dias com o Daniel. E eu acho que é isso. Também queria falar, se você ouviu até aqui, às vezes você está querendo ajudar alguém e não sabe como. Então aqui na descrição no YouTube ou no Instagram você procura Projeto Colher Cheia. Então tem um amigo meu que está fazendo um trabalho muito legal lá no centro de São Paulo, que ele está fornecendo alimentação, agasalho. Ele comprou meia esses dias, ração para cachorro, para os cachorros mesmo, para a galera que está em situação de rua. Então ele faz um trabalho muito bacana. Então chama Colher Cheia, Projeto Colher Cheia, tá bom? Que é um trabalho bem legal, meu amigo Diego faz. E acho que é isso. E também queria fazer o merchan da Minhocazine, né? Então se você nunca ouviu falar, é muito difícil que você já ouviu falar de mim e não da Minhocazine, mas a Minhocazine é uma revista do Clube do Minhoca e eu escrevo para ela. E faz tempo que não entra nada meu, porque o Sartório tem preguiça de ler, e quando eu lembro também de cobrar ele, já passou. Mas eu acho que nesse mês vai entrar aí alguma coisa. E acho que é isso. Muito obrigado por vir aqui. Eu até escrevi o começo da revisão musicada, mas eu não trouxe o ukulele. E eu também não terminei, e aí vai ficar assim mesmo também. Ninguém tá querendo ouvir música essas horas, né? Então é isso. Muito obrigado até aqui, por ter ouvido até aqui. Se inscreve, deixa o like. Me segue no Instagram também, Diogo Andrade, tá bom? Tem uma foto da minha bunda lá, volto umas 5 postagens pra trás, se você quiser ver minha bunda, tem lá, eu postei uma foto minha pelado, não vou falar que minha namorada tá junto, mas ela tá bom? Então tem lá minha bunda se você quiser ver, e falta 3 pessoas pra eu chegar a 1000, então, se você às vezes tem uma conta que você usa pra stalkear a sua ex, me segue com essa conta também, que aí, quanto mais pessoas me seguir, mais perto do 1000 eu vou estar, e só falta 3. Então 3 pessoas que me seguir, eu já bato 1000, e é isso. Muito obrigado, até a próxima e tchau.